Teste. Não, mas eu falo baixinho. Eu falei baixinho. Beleza. Pessoal, boa tarde a todos. É com muito prazer que fazemos esse evento aqui e eu queria dizer que as ideias da liberdade estão... tá legal? Estão fluindo cada vez mais no Brasil. É um bocado difícil a gente difundir essas ideias aqui no interior do Brasil, basicamente. Campo Grande é longe dos grandes centros, onde flui mais rapidamente essas ideias. E com a parceria com o Liberdade FMS, o Augusto, que foi o grande idealizador desse evento, a gente apresentou a proposta dos 30 anos da queda do Muro de Berlim, né, que em comemoração aos 30 anos, né, que vai fazer dia 9, né? Dia 9 é a queda do muro. É sempre importante a gente resgatar um pouquinho a história e vermos um pouco mais sobre a história, porque atualmente há países que estão clamando pela liberdade, aqui mesmo na América do Sul, em mais liberdade econômica, como Venezuela, e um pequeno país asiático que está sendo dominado pela China, como é o Hong Kong, que está em campanha internacional, inclusive do Students for Liberty, pela liberdade de Hong Kong. Né, se vocês não viram na internet, existem várias campanhas, né, Free Hong Kong, sistemáticas, inclusive, de postagens. E para o sucesso do nosso evento, agradecemos aos nossos voluntários e patrocinadores, como a Zoom Mix, Clan Beer e a Gênesis, tecnologia em reprodução animal. E, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso primeiro palestrante, Luiz Vilar, que é jornalista, que vai nos falar sobre os erros da Rússia pelo mundo, do socialismo pelo mundo. Os erros da Rússia pelo mundo. É um título que vem de algo que ele vai falar agora, que é bastante importante. Salva de palmas, pessoal. Valeu, obrigado. Bom, vamos lá, né? Inicialmente, boa tarde a todos vocês. Eu vou tentar condensar o máximo que eu posso de informação, tentar fluir a coisa de maneira mais ágil, mais dinâmica e mais rápida, porque eu acho muito legal a parte do debate, da pergunta que você abre, que há essa discussão. Eu acho ela bem produtiva. Então, tentar fazer para que veja se sobra mais tempo para a gente ter essa discussão final, né? O tema é muito propício, né? Os erros da Rússia pelo mundo, porque a gente vive um momento ainda onde cola muito essa história de que o comunismo morreu, né? Acabou, não existe mais o comunismo, as formas de estatismo ou de mentalidades revolucionárias são vistas de maneira diferente. Quem fala de comunismo está tentando enxergar um fantasma embaixo da cama, né? E vem toda essa discussão que a gente bem acompanha, como se fosse uma grande teoria da conspiração. Enquanto isso, a gente tem países, né, a exemplo da Venezuela e Coreia do Norte, né, que sofrem com esse regime comunista. Né? Por quê? Né? Porque, veja bem, uma das coisas mais difíceis que existe no mundo, né, e eu pretendo tentar esmiuçar isso quando a gente for conversando aqui, é definir exatamente o que é o comunismo. Porque a definição dicionarística é muito interessante. Mas se você for pegar qualquer... Quando eu falo de definição dicionarística, eu estou falando de qualquer manualzinho de ensino médio ou qualquer livrinho mais simples que chegue lá e jogue uma tentativa de definição de comunismo, que o cara vai falar da tomada dos meios de produção, a estatização, tal, né, a igualdade plena, enfim. Só que o que acontece é o seguinte, toda a estrutura, né, de que um regime revolucionário necessita para mudar a sociedade, porque basicamente na cabeça do revolucionário, e é muito interessante porque o revolucionário é aquele cidadão que parece que anda com a placa no pescoço, dizendo, olha, desculpe o transtorno, mas é que eu quero mudar o mundo, né? E vai, né? O revolucionário tem mais ou menos essa concepção, mas sempre no ideal, o tópico daquele revolucionário está a tentativa de fundar um novo homem e um novo mundo, né? Vendendo isso de forma a ser uma ilusão perfeita, mexendo com sentimentos, né? O fim da pobreza, o fim da miséria e tal. Né? Mas veja, toda a estrutura social
ela existe com base em instituições. Algumas dessas instituições pertencentes ao Estado, outras pertencentes e fundadas nas tradições e nas culturas, famílias, religiões, né? Então, para que eu tome todas essas instituições e coloque esse tal mundo novo que eu prometo, eu preciso criar, antes de mais nada, uma força capaz e bem maior do que todas aquelas instituições que estão presentes na sociedade. Porque eu preciso rebaixá-las, destruí-las, limpar o terreno para nascer essa nova sociedade. Então, quando a gente fala na definição dicionarística do comunismo, na verdade, a única coisa que a gente está fazendo é falar da promessa. E nunca discutir os meios. Então, o que acontece? Sempre enquanto a coisa estiver acontecendo, que a promessa não for cumprida e nunca será, vai sempre ter alguém para dizer que não é comunismo. Compreende? Por isso que uma das frases muito utilizadas e muito dita pelos marxistas é que deturparam Marx. Deturparam Marx. Quando, na verdade, todo aquele processo que vem sendo continuamente construído na tentativa de destruir as bases sólidas de uma sociedade para a implantação de um produto final, ainda que utópico, é o próprio comunismo acontecendo. E esses são os erros, né, que a Rússia espalhou pelo mundo. Mais especificamente, a partir da Revolução Russa, o marco de 1917, mas cuja novidade, digamos assim, desse pensamento revolucionário, não está ali. E aí a gente precisa fazer um pequeno retrocesso no tempo para compreender, né, que quando a gente fala nesse espectro político atual, que a gente costuma colocar, que é o que é direita e o que é esquerda, ele é um espectro político extremamente limitado. Porque ele não engloba todo o processo de compreensão das discussões políticas que realmente aconteceram na formação do Ocidente, digamos assim. Porque a grande dicotomia que você tem neste processo, e bem anterior a Karl Marx, é entre a mentalidade revolucionária e um pensamento conservador. Sempre é isso. Tá? Vou dar um exemplo para vocês disso antes que Karl Marx pensasse em sonhar em nascer. Para daqui a pouco a gente chegar na definição de ser ontológico de Marx, que é o que muda e estrutura muita coisa. Mas antes de Karl Marx nascer, não é? Quando a gente olha para a Revolução Francesa, e nós estamos falando aí no século XVIII, antes que a Revolução Francesa começasse a apresentar todos os seus males e fosse às portas do inferno, porque a Revolução Francesa ela é o primeiro, digamos assim, balão de ensaio na busca por essa sociedade perfeita, onde você elimina todo o passado e o que vale é a partir de agora, porque nós vamos construir o paraíso na Terra, né? Inclusive mudando o nome dos meses. Né? Os meses mudaram de nome, não tinha mais o calendário não fazia mais referência ao processo do calendário universal como a gente conhecia até então, ou seja, uma tentativa de apagar o mundo por completo. Né? Quando você tinha isso começando a acontecer, você teve um debate fundamental entre dois autores que, infelizmente, são muito esquecidos na maioria dos cursos que estudam política. Que existem três vertentes no estudo da política. Um é a ação política, o outro é a ciência política e o outro é a filosofia política. Tá? A filosofia política é você compreender os espectros de pensamento que estão na sociedade, que formam a base da compreensão da discussão da política, né? E aí você tem a visão liberal, a visão conservadora, a visão de esquerda, a visão progressista, e você vai jogando esses matizes na compreensão do que define cada uma e colocando até naqueles espectros que muito comumente se vê até em sites, né? Que o cara faz o teste para ver o que é que ele é, né? Aí se fica mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, né? Aquilo ali é baseado em posturas. E muitas vezes essas discussões são entre polos. Por exemplo,
A defesa maior da liberdade versus a defesa maior da igualdade. O que é que pesa mais, liberdade ou igualdade? Vocês vão encontrar muito isso. Eu estou falando de concepção de ideias. Tá? Quando eu falo da ciência política, eu estou falando do tabuleiro político de como a coisa acontece. Porque a arte da política é a arte do possível. Como é que isso se dá na prática? E muitas vezes, na prática, uma ideologia ela é apenas um discurso que esconde o fim político que ela realmente quer. Por exemplo, né, quando eu quero impor à massa uma ideia que talvez não seja bem aceita, eu preciso criar um instrumento de justificativa para o convencimento. Isso por si só já é a fabricação de uma ideologia, digamos assim. Certo? Então, quando eu falo de ciência política, eu estou falando do tabuleiro posto. E quando eu falo da ação política em si, eu estou falando quem é o agente, qual o meio e qual o desejo. E aí eu estou falando realmente de pessoas, ou de países, ou de estados, mas em último grau sempre de pessoas. Porque não existe o Estado que age, existe a pessoa que está comandando o Estado. O país que age, existe o grupo político que está comandando. Então, qual é o agente? Quem é esse grupo? Qual é o desejo e a intenção deste grupo real, e não aquilo que está camuflado pela ideologia, e quais os meios que ele possui. Porque toda vez que numa ação política eu tenho um agente que domina os meios e proclama suas intenções, aquilo será feito. E é por isso que é possível prever algumas coisas na política. Não com 100% de certeza, porque a complexidade humana ela é terrível. E acontece coisas no meio do caminho que é o inesperado. Compreendem isso? Então, por exemplo, quando eu falo de instrumentos na América Latina, como o Fórum de São Paulo, que muita gente adora ignorar, ou desprezar, ou até achar que é apenas uma reunião de velhinhos, né, cujos cérebros foram carcomidos por ideais vermelhos, na realidade, eu estou falando de pessoas que têm interesses e que conquistaram meios. Exemplo de um meio do fórum, por exemplo, os empréstimos fraudulentos do BNDES. Se você pegar a construção do Porto de Mariel, existe uma ideologia para a promessa do porto em Cuba. Mas existe uma finalidade política que é pouco discutida, que foi utilizada, inclusive, para a troca de armas. Isso foi noticiado. Ou seja, se o cara tem um meio, se eu reconheço os agentes, que são os presidentes que chegaram ao poder, na Argentina, Kirchner, no Brasil, Lula, Dilma, na Venezuela, Maduro, Hugo Chávez, e se esses caras deliberadamente falam as suas intenções, com que ingenuidade do mundo eu vou dizer, olha, esses caras têm os meios, esses caras sabem o que querem, mas eles não vão fazer. Não faz sentido eu acreditar que não façam. Não faz sentido eu olhar para esses mecanismos internacionais e não compreendê-los ainda como a proliferação dos erros da Rússia. Em último grau, comunismo. Ou como Hugo Chávez adora falar, socialismo do século XXI. Porque uma coisa que é característica da política e que a gente precisa compreender bem é o seguinte, meus caros. Não importa o nome que você dá ao fenômeno, a nomenclatura não o altera. Tá? Vou dar um exemplo clássico disso agora. E aí, regressando novamente para a Revolução Francesa. Quem eram esses dois intelectuais que eu falei? Thomas Paine e Edmund Burke. O Thomas Paine, primeiro começa pelo Edmund Burke. O Edmund Burke, ele escreve um livro chamado As Reflexões da Revolução na França. O livro é uma análise da Revolução Francesa, não vou discutir muita obra aqui, mas a síntese da reflexão das revoluções na França é para dizer para o povo que vai dar merda. Ele olha a coisa acontecendo e diz, olha, vai dar merda aí. Entendeu? O Thomas Paine fica revoltadíssimo. Aí ele escreve um outro livro chamado Os Direitos do Homem na defesa da Assembleia Geral da França. Para dizer, não vai dar merda.
Né? Nós queremos construir um mundo iluminado, onde todos nós sejamos iguais, etc. e tal, porque na cabeça desses iluminados que querem um mundo perfeito, eles sempre acham que estão falando pelo povo. Né? Eles sempre acham isso. Tem até um episódio do Robespierre, né, que o Robespierre diz, olha, nós vamos fazer isso porque o povo quer. E alguém ousa perguntar ao Robespierre quem é o povo. E ele defende aquele que nós sabemos que é o povo. Nada mais abstrato. Né? Ou seja, se eu não concordo com o Robespierre, nesse exato momento eu já deixei de ser povo. É o fenômeno, por exemplo, que levou em 2016 ao Brasil colocar 90% da sua população na elite. Porque naquele momento o povo era 3%, que concentrava-se aos redores do palácio tentando manter a presidente. O resto era tudo golpista. É o mesmo raciocínio de Robespierre. Portanto, é a mesma mentalidade revolucionária. Importa o nome que eu vou dar a ela? Não. O fenômeno é o mesmo. Entendeu? Então, naquele momento, eu tinha um balizador conservador, que era do Burke, que simplesmente dizia o seguinte, olha, é importante que eu conserve dentro da sociedade a base de valores que garante o progresso. E o Burke, por incrível que pareça, fala isso, inclusive criticando o próprio liberalismo. Tá? Por quê? E aí eu vou falar com as minhas palavras. Porque, por exemplo, o liberalismo econômico, ele não guarda valor em si. Ele é meramente um instrumento de cálculo econômico baseado numa troca de vantagens que vai dar certo, independente do que se troque. Porque toda relação de mercado é uma relação de troca de vantagens. E eu sinto muito isso nos passeios que eu vou com a minha esposa ao shopping. Né? A gente está andando pelo shopping e a minha esposa, de repente, se encanta com a blusa, que quase não tem pano, né? Aquelas blusas pequenas, e eu olho para o negócio e custa R$300. E a minha calça que eu compro na C&A, que tem muito mais pano, está lá por R$ 49,90. Eu digo, como é que bexiga ela gasta nisso? Né? Mas só que se ela compra é porque ela enxerga vantagem. É o que leva muito de nós a arrancar os 2 rins para ter um iPhone. Se enxerga vantagem. É uma troca. E isso é um elemento subjetivo, que é aquilo que levou, por exemplo, a escola austríaca a mostrar por A mais B que não tem como um Estado existir enquanto processo econômico se ele é incapaz de determinar o preço. Porque nenhum planejamento central pode chegar à conclusão de quanto uma coisa custa. E vocês acham que isso está só dentro do socialismo soviético? Não. Vou dar um exemplo muito claro. Sistema de transporte urbano. Quanto custa uma passagem de ônibus hoje no Brasil? Ninguém sabe. A gente sabe quanto paga. Mas quanto custa? Porque é gratuidade, é subsídio. Compreendeu? O valor mesmo, não sabe. Porque o Estado é incapaz de determinar essas coisas. Ele é incapaz. Tá? Então, como eu falei, isso é um processo sem valor. Se não há por trás desse processo as bases sólidas que mantêm a liberdade, ele se encaixa em qualquer momento. Ele se encaixa em qualquer momento. Algo que o Burke já dizia. E o Thomas Paine acreditava que não. O Thomas Paine acreditava o seguinte, olha, nós necessitamos de um processo revolucionário que conceda a uma geração o direito de experimentar e fundar um novo mundo por ela própria. Porque uma geração não pode estar presa, né, ao passado. É uma nova geração. E nós amamos essa coisa de nova geração, né? Geração X, geração Y, geração Coca-Cola, geração milênio, geração não sei o quê, geração não sei o quê. Nós amamos essa coisa de geração. Como se tudo o resto fosse velharia. E nós esquecemos que os clássicos não são clássicos porque são velhos, eles são clássicos porque são eternos. Porque se eu for pegar uma discussão de Platão na República, em seu livro 2, falando sobre justiça, ela ainda me fala sobre o meu tempo atual. Inclusive sem precisar falar de justiça social. Porque se existe uma coisa mágica na linguagem, e depois eu volto, eu às vezes abro um caminho, mas depois eu volto. Se existe uma coisa mágica na linguagem, mágica na linguagem, é que ela trabalha com sentimentos. Entendeu? Então o cara fala para você que é preciso fazer justiça. Talvez você nem se encante. Mas se ele disser justiça social, né, já é um negócio que encanta. Por quê? Porque mexe.
É como se eu chegar para vocês e disserem assim, pessoal, vamos fazer uma passeata contra a corrupção em Campo Grande. Pode apostar, os políticos corruptos irão. Irão. Quem vai ser a favor da corrupção? É um negócio que é a imagem. Né? Quando a gente esquece que toda justiça ela é social por natureza. Porque se eu faço uma justiça a um único indivíduo, eu estou reconhecendo uma virtude partilhada por toda a sociedade. Estão compreendendo isso? Mas a palavra social ela virou uma mágica. Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Que coisa fria, que coisa capitalista, que coisa medonha. Não pode. Tem que ser Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social. É a mesma coisa. Né? Não altera. Tá? Então, assim, você tem essa relação, né, nesse debate revolucionário. E por que eu falei da linguagem? Porque para conseguir fundar uma nova sociedade, para conseguir fundar um novo homem, eu preciso criar um novo imagético. E esse novo imagético, ele tem essa nova imagem, ela tem que se dissociar do passado. O George Orwell, em 1984, ele foi perfeito nisso. Né? Ele criou até um instrumento de um jornalismo que mudava o jornal do passado, quando o cara precisava consultar lá a fonte, para mostrar uma outra realidade que aconteceu. Isso é processo revolucionário. Isso não é invenção da esquerda, isso foi ampliado por ela. Isso não é invenção do socialismo, isso foi ampliado por ela. Por que não é invenção deles? Porque este processo de sequestrar o passado para refundar o presente na tentativa de conquistar o futuro é algo revolucionário sempre feito. Sempre feito. Basta que nós olhemos para a nossa própria história. Um dos personagens mais depredados da história desse país, Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Agora depende. Se eu estiver estudando Tiradentes logo no período pós-proclamação da República, Tiradentes é um herói republicano. Se eu estiver estudando Tiradentes nos dias atuais, ele é um revolucionário. Pintaram os fatos com as cores ideológicas, sequestraram o passado para redefinir o futuro. Vocês acham que isso mudou? Não. Vamos lá. Vamos para uma livraria qualquer da cidade. Procurem lá as obras sobre o que aconteceu em 2016. Vocês vão encontrar um monte de livros sobre o golpe. Vocês acham que aqueles livros são para nos convencer? Não. Aqueles livros são para os nossos filhos. Quando eles amanhã precisarem pesquisar o que é que ocorreu em 2016 no Brasil, entendeu? O que é que eles vão entender? A história que está escrita. E os derrotados ganham. O imaginário. Estão compreendendo isso? Isso vem lá de trás, olha as raízes. Eu estou falando de Edmund Burke, de Thomas Paine, tá? Etc. e tal. Isso é anterior. Qual é a grande diferença, digamos assim, ou a grande estrutura a partir de Karl Marx? Ora, Marx consegue dar uma definição, uma estrutura, melhor dizendo, acho que a palavra é mais essa, uma estrutura teológica ao pensamento revolucionário, que é paralelo ao cristianismo. Paralelo que eu falo assim, busca os elementos, copia. Tá? Aí você diz assim, mas por quê? Porque o cristianismo oferta uma cosmovisão. O mundo revolucionário ele nunca ofertou uma cosmovisão. Marx consegue. Porque ele tenta dar ares de cientificidade ao paraíso na terra que será construído. Então veja, o cristão espera o juízo final. Né? Marx vai dizer que ele vai se realizar na terra pelas forças dinâmicas da lei da história. Já é uma contradição do marxismo em si. Porque se a naturalidade dessas forças históricas levarem ao comunismo, por que o agente revolucionário tem que ser um acelerador desse processo? Você vai chegar lá de qualquer jeito. Porque se fosse científico, 2 mais 2 seriam 4. Só que eu preciso de um catalisador nesse processo, que é o agente revolucionário. Mas eu vou lá,
e tem uma roupagem científica, tá? Se você chegar no pensamento não só cristão, mas religioso, existe uma coisa no homem chamada de ser ontológico. O que é o ser ontológico? É a definição impessoal da pessoa. Né? Em outras palavras, o que é que quer dizer isso? Aquilo que todos nós somos para poder sermos alguém individual. Ou seja, o que há em nós de base para que nós sejamos, na existência concreta, diferentes. Né? O pensamento ontológico, do ser ontológico, por definição transcendental, ele é algo que o Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, e o Viktor Frankl colocavam da seguinte maneira, em seguinte perspectiva. Há uma tridimensionalidade no homem. O ser ontológico, aquilo que forma a minha consciência, que me faz ter ciência de mim mesmo e que faz eu ser, é o confronto, como diria Ortega y Gasset, meu com as minhas circunstâncias. Aquilo que me é apresentado ao mundo e que eu não escolho. Por exemplo, aí já puxando para o Frankl cita a perspectiva biológica. Né? De coisas simples. Eu vou dar exemplos toscos e simples para ficar compreensível. Perspectiva biológica. Eu queria ser magro, alto, bonito. Eu não sou. Eu tenho que superar isso para poder sobreviver. Perspectivas psicossociais. A forma como eu vou lidar com o mundo ao meu redor. Né? Porque eu lido com uma realidade. E essa realidade, ela é agressiva por natureza. Por que ela é agressiva por natureza? Deixem um bebê sozinho no berço por 2 anos, eu acho que ele não sobrevive. O meio é hostil. Né? E o meio sempre vai continuar sendo hostil. Nós não temos mais tanta noção disso, porque essa coisinha tão massacrada por todos, chamada capitalismo, nos concedeu o ar-condicionado, um conforto melhor, etc. e tal. Então, hoje, a grande cidade, né, dá aparência de realidade para nós. Mas a realidade, meu amigo, é mundo, é o mato, é a terra, é o chão, é o cara que planta para comer. Porque senão ele não sobrevive. Mas diante dos confortos que foram gerando, não é? O que é que essa realidade psicossocial foi nos trazendo? Um Estado que garantia cada vez mais os nossos confortos pelo seu próprio processo de evolução. Não é? E com isso, cada vez mais a gente foi pensando em ter direitos, mas não compreendendo a necessidade de ter deveres. E uma coisa maravilhosa, que é o jogar para o Estado a obrigação dele de garantir para mim milhares e milhares e milhares e milhares de direitos, é que o Estado recebe isso de uma maneira que vai do sorriso de uma orelha a outra. Porque ele vai dizer, filho, eu quero garantir tudo isso para você. Porque ao prometer todos esses direitos, o Estado vai cobrar de você a estrutura para concedê-los. E ao cobrar de vocês a estrutura para concedê-los, vai lhe tirar a liberdade econômica. Por meio do massacre em cima de impostos, 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 mais impostos, mais impostos, mais impostos, mais... porque todo direito tem um custo. Estão compreendendo essa relação? Eu estou falando do elemento psicossocial, estou dando exemplos. Isso é muito profundo, tem vários exemplos que vocês podem buscar. E um outro braço tão importante quanto que é a relação transcendente. A relação transcendente, não necessariamente ela vai migrar para o religioso, mas ela vai migrar para um absurdo existencial que todos nós, enquanto ser ontológico, enfrentamos. Muita gente gosta de chamar isso de crise existencial. Hã? Quando eu completei 40 anos, eu senti um pouco isso. Eu disse, caramba, eu cheguei na metade, e agora? O que é que eu fiz? Hã? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha existência? E aí você começa a buscar resposta para algumas angústias, né? E algumas coisas que você vê, compreendidas muitas vezes como desígnios, porque infortúnios e injustiça é um negócio extremamente democrático, ele não só acontece com pessoas más, né? Tem 2 coisas muito democráticas no mundo.
a sorte e o azar. 3 coisas, aliás, de muito a sorte, o azar e o pilotão de fuzilamento comunista. Eles não têm preconceito, qualquer um pode ir. Qualquer um pode estar lá. Então, quando você tem essa tridimensionalidade no ser ontológico, você está lidando aí com a complexidade humana que responde a estímulos das maneiras mais variadas e diferentes. Há pessoas que respondem a estímulos agressivos se superando, outras se recolhendo. O que o pensamento marxista faz como ser ontológico? Isso está na crítica que Marx faz à economia da política. O que ele diz? Que a base desse ser ontológico é a relação de trabalho. Ou seja, tudo aquilo que é a sua consciência é fruto daquilo que você produz. Eu retirei do homem a essencialidade complexa dele. Estão compreendendo isso? Para depois acreditar que é possível refundá-lo e criar um novo homem. A primeira modificação. Eu modifico esse ser ontológico. Significa dizer o quê? Que este homem é uma geleia moldada única e exclusivamente pelos modos de produção no qual ele se insere. O trabalho o define. Ah, mas o ser humano ele não consegue sentir isso. Porque eu posso ter aquele cara lá que é da roça, né? Ou que é um operário, ou enfim, que vive feliz. Vive feliz. Aí, para isso, o marxismo, dentro de uma cosmovisão, também vai ter uma resposta. Não, mas isso é uma opressão estrutural. O que é a opressão estrutural? É quando você não se sente oprimido, mas você está sendo. Entendeu? Você trabalha, você é feliz, você está de boa com a sua família e tal, você tá de boa com aquilo que você conquistou e tal, mas você só está de boa assim porque você é um alienado, você não está percebendo que você está sendo oprimido. E aí você diz, mas eu não quero ser liberto, mas eu vou lhe libertar. Nem que eu tenha que lhe matar para isso, mas eu preciso lhe libertar. Aí vocês vão dizer assim, o que é que isso funda no final das contas? A noção da cosmovisão de uma sociedade em que ela tem 2 polos, estrutura e superestrutura. Pensamento marxista. Como o ser ontológico está ligado ao modo de produção, a estrutura de toda a sociedade é a economia. E a superestrutura são os valores. E o que são os valores? Os produtos que nos alienam para que a gente não enxergue a estrutura que nos oprime. Estão compreendendo isso? É o que embasou a Revolução Russa. Eu criei uma cosmovisão. Por que ela é teológica? Porque ela diz, olha, superando este mundo, encontraremos o paraíso na Terra. O que é que diz o cristianismo? Superando esse mundo, encontraremos o paraíso no céu. Mas só que superar o mundo no cristianismo é superar essas batalhas daquela outra definição de ser ontológico. Estão compreendendo? Mas essa estrutura teológica favorece uma cosmovisão. E uma cosmovisão que vai soprar no seu ouvido o seguinte: a culpa não é sua. O problema que você vive não é culpa sua. Venha, eu vou lhe libertar. E aí o revolucionário se sente, dentro dele, o motor da história. Quando o revolucionário olha para você e não enxerga em você a humanidade, é porque ele está enxergando em você o empecilho para que a felicidade plena se construa. Você é um inimigo da humanidade. E por isso que eu aprendo a amar a humanidade, mas jamais consegui amar ao ser humano. Porque é um amor em abstrato. Tá? Então, claro que isso tem muito mais profundidade, é muito difícil você trabalhar isso tudo dentro de uma palestra, mas para que vocês compreendam esse processo. Certo? Isso foi o erro que a Rússia espalhou pelo mundo. Aí você vai dizer, e o que isso tem a ver com os nossos dias atuais?
Aí depende para onde você mirar. Por exemplo, se você vai chegar na França, a França tem uma influência muito grande de uma teoria, né? Eu vou citar os expoentes, mas eles não foram os únicos. Marcuse, Foucault, tal. Mas o que foi que Marcuse fez? Marcuse produziu o casamento entre Freud e Marx. Marcuse fundou o ser ontológico na libido. Entendeu? Então toda a opressão estrutural não é mais econômica, ela é sexual. Então, por exemplo, sabe a família? É uma opressão, cara. O relacionamento monogâmico é uma opressão. Se liberte disso. Entendeu? Como é que você está convivendo, deixando que suas fantasias morram, não explorando o ápice do seu ser? Ah, mas eu sou feliz casado. Você está alienado. Você está alienado. Compreendeu? Está entendendo isso? Se eu for olhar para o Brasil, aí eu tenho o Gramsci. O gramscismo no Brasil foi muito forte. E o que é o gramscismo no Brasil? O que é o gramscismo? Claro que é muito mais complexo, mas para a gente conseguir resumir isso dentro de uma palestra, é a inversão dos polos. Gramsci diz o seguinte: olha, eu não vou destruir a infraestrutura. Eu vou atacar a superestrutura. Entendeu? Eu vou modificar o conjunto dos valores para dissolver a base. Quando o cidadão diz assim, e até um erro que às vezes conservadores e liberais, enfim, cometem, que é quando diz assim, a questão central aí da questão da ideologia de gênero. Não é? As pessoas usam a expressão ideologia de gênero sem compreender a palavra ideologia antes. Não é? É claro que a ideologia de gênero não é querer transformar as pessoas nisso, as pessoas naquilo. Isso é impossível. O que é, então, a ideologia de gênero? É a desconstrução da personalidade. Se você cria um indivíduo que ele tem um caráter eternamente fluido, ele é massa de modelar. Entendeu? A questão da sexualidade aí é secundária. Secundária. Porque as pessoas têm que ser respeitadas e compreendidas em suas individualidades e cada um tem a sua. A questão é que se isso se torna um instrumento de ideologia para criar identidades maleáveis e para novamente fazer valer um conceito de opressão estrutural. Veja que essa palavra estrutural aparece em tudo que é coletivo. É não sei o que estrutural, não sei o que estrutural. Por quê? Porque isso significa aquela opressão que você não sente e não vê, mas você está sofrendo. Se você não percebe, é porque você é alienado. Entendeu? Essa é a relação. Essa é a relação. E isso são desdobramentos do erro da Rússia. Aí, às vezes, o sujeito fala assim, isso é o marxismo cultural. Alguém diz, marxismo cultural não existe. Aí começa o debate. Aí o que existe é o progressismo. Eu digo, meu amigo, você bote aí o nome que você quiser no cavalo, que ele não vai deixar de ser cavalo. Se eu tiver um cachorro chamado de Totó, Fred, é um cachorro. É um cachorro. Então, assim, vai chamar de comunismo moderno? Beleza. Chamar de marxismo cultural? Beleza. Chamar de progressismo? Beleza. Eu chamo de inferno. Não importa o nome que é dado ao fenômeno. Esses erros que se espalharam, eles se espalharam de forma coordenada e estruturada. Por quê? Porque, evidentemente, com o passar do tempo, esse pensamento revolucionário foi altamente financiado. Que é um ponto, evidentemente, que não vai dar para a gente entrar em detalhes aqui, porque é quando você chega na discussão do globalismo. A estruturação do financiamento disso é um negócio assustador. Por quê? Porque a inclusão dessa agenda em tudo de forma subcutânea. Os caras aprenderam algo maravilhoso. Eu não sei se vocês já ouviram falar no pensador chamado Saul Alinsky. Saul Alinsky foi o professor do Barack Obama.
era um socialista americano que escreveu um livro chamado 12 Regras para Radicais. Infelizmente, a edição brasileira esgotou. Deviam republicar esse livro no Brasil. Por quê? Porque é importante ler esses caras. Eu acho importantíssimo. Por exemplo, ainda hoje eu leio Lenin, ainda hoje eu leio Marx, ainda é importante ler. Quando o Saul Alinsky ele faz o prefácio Saul Alinsky ele diz assim: dedico esse livro a Lúcifer. Ele disse, pode não ter vencido a guerra, mas conseguiu montar um exército. Veja, é claro que ele está falando ali no sentido metafórico. Entendeu? Mas você tem ali a estrutura da montagem do pensamento revolucionário. Ou seja, o que eu estou prometendo não é o que eu vou realizar, mas o que eu estou prometendo é o que vai juntar um exército ao meu redor. É o que vai me ajudar a estar vivos. É o que vai fazer com que multidões histéricas se associem e briguem por algo sem entender o objetivo final daquilo pelo qual estão brigando. E enquanto eles estão alienados, eu ainda os ensino a chamar os outros de alienados. Por quê? Porque eu sequestrei a história, eu reconto ela e conto ela como eu quiser. Estão compreendendo isso? Então, eu tenho medo de estar indo rápido demais, porque é muita informação. Mas vocês estão compreendendo isso? E como essa estrutura ela é feita? É por isso que eu tenho muito medo dos coletivos. Eu falo daqueles coletivos, não as associações naturais das pessoas, mas aqueles coletivos pré-fabricados onde a individualidade se perde, sabe? Você olha, daqui a pouco está todo mundo se vestindo igual, se produzindo igual, entendeu? Parece um baile funk, entendeu? Todo mundo ali é igual, né? Que o baile funk é a visão do inferno, cara. Entendeu? Toda vez que eu vejo assim um baile funk, me desculpe se tem alguém que gosta, mas assim, quando eu olho, eu digo, meu irmão, eu nunca pensei que o ser humano fosse capaz de descer tão baixo. Juro, se tivesse um regime comunista e o cara pudesse assim, você quer o quê? O paredão ou um baile funk? Eu digo, me fuzila, cara. Me fuzila, mas eu não aguento ver aquilo. Entendeu? Né? Eu acho que o último ciclo do inferno é você morrer e vai estar lá tocando um MC qualquer coisa. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade, assim, entendeu? Então, mas voltando. Então, esses coletivos, eles desestruturam a individualidade. Despersonalizam o indivíduo. E isto, o mais perigoso, não é uma característica exclusiva do pensamento socialista. Não é uma característica exclusiva do pensamento comunista. É uma característica do pensamento revolucionário. Porque se nós compreendermos que a única forma de combater este processo é utilizando os mesmos meios, em pouco tempo nós nos tornaremos os monstros que combatemos. E seremos um coletivo também. O coletivo no sentido pejorativo, tá? Lembrando disso, porque existem coletivos, é evidente que são bons, cooperativas, associações, sindicatos, cujo fim é explícito, né? É uma luta por melhorias salariais, é uma luta por categoria. Estou falando desses coletivos que querem corrigir todos os males do mundo para construir um paraíso. Porque toda vez que alguém chega para mim que diz que quer um mundo melhor, eu corro dessa pessoa, cara. Porque toda vez que alguém prometeu um mundo melhor, entregou genocídio. Lenin, Hitler, Mao Tse Tung, tudo foi por um mundo melhor. Tudo foi por um mundo melhor. Tá? Então, assim, é essa estrutura, tá, que a gente tem que começar a compreender. Para não mais cair na bobagem, para finalizar, de definir o comunismo assim. Teve sequestro de propriedade privada? Não, então não está ocorrendo comunismo. Não é? Teve tomada dos meios de produção? Não, então não está ocorrendo comunismo. O cara pega todas as características que a ideologia promete para medir a realidade em concreto. Só que a revolução ela é um processo cuja promessa é inatingível.
E como é que eu posso dizer que a promessa é inatingível? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu acho que ninguém aqui ousaria dizer que não foi comunismo, né? Pode até alguém ousar dizer, mas Marx foi deturpado, enfim. Eu discordo. Quando eu leio O Estado e a Revolução de Lênin, quando eu leio O que Fazer de Lênin, eu digo, rapaz, ninguém compreendeu Marx melhor que Lênin. Lênin conseguiu ser Marx na prática. Basta ler. Uma coisa simples, teste simples. Lê o Manifesto Comunista e lê O Estado e a Revolução. São obras que se complementam. São obras que complementam. Ninguém nega ali, tá? Aí eu digo a vocês, houve o golpe em 1917, em cima de um governo que já tinha, depois do czar, né? Porque o czar abdicou, claro, ia cair de qualquer jeito, mas abdicou, né? Houve o governo provisório, e depois é que você tem os caras lá tomando o Kremlin. Não é isso, Lênin? Tal. Houve um período de guerra civil, aquela história toda, mas vamos a 1919. O que é que o comunismo precisou fazer para a Revolução seguir viva em 1919? Salvo engano. É um negocinho chamado NEP, a Nova Política Econômica de Lênin. Sabe o que é que significa isso? Olha, vamos adotar aqui um pouquinho de liberdade econômica, senão esse negócio vai quebrar. Então o que acontece? É como se o hardware fosse outro, mas o software fosse o capitalismo, entendeu? Porque é uma bobagem essa comparação capitalismo-comunismo. É uma bobagem. Por quê? Porque um tem conjunto de valores, o outro é só economia. Se eu for pegar, por exemplo, o Chile, teve o Pinochet. Qual era a base econômica do Pinochet? Economia liberal. Ah, mas não precisa da liberdade econômica para ter as outras liberdades? A economia não tem valor. Valor que eu falo, valores humanos, né? Virtudes, tal. O capitalismo não tem isso. Entendeu? Tanto que, por exemplo, vamos colocar aqui uma liberdade econômica sem nenhum valor associado a ela. É onde eu posso vender os meus filhos no OLX. Sei lá, tem 4, estão enchendo o saco, só preciso de um. Vou botar 3 no OLX aqui. O que é que faz a gente se assustar com isso? Valores. Valores. Estava lá Lênin, adotando a NEP. Aí eu olho para a China. A China é o quê? Capitalista, comunista? O regime chinês é comunista. Mas é economia. A dicotomia, entendeu? Entre essa relação. É claro e evidente que no regime comunista é impossível o livre mercado no total. Mas alguma coisa de livre mercado sempre vai ter que ter para que ele possa girar. Porque o grande erro que vai se arrastar nessa história são as promessas que funcionam, para fechar, como a metáfora da cenoura do burro. Vocês lembram da metáfora da cenoura do burro? Que o cara senta no burrinho o cara senta em cima do burro com a vara e na ponta da vara o cara amarra a cenoura. E o burro segue a vida toda atrás da cenoura. Ele nunca vai comer a cenoura, mas vai andar enquanto o cabo quiser. A definição dicionarística do comunismo é a cenoura. Se eu olhar para a cenoura e começar a comparar as sociedades esperando enxergar a cenoura, eu nunca vou enxergar. O que define o comunismo não é o que ele promete, é o processo revolucionário que ele instala para ir destruindo as bases da sociedade para que um dia, quem sabe, ocorra aquilo que é prometido pelas leis dinâmicas da história. Compreenderam isso? É isso, pessoal. Estourei o tempo, não foi? Desculpa aí.
Excelente palestra. Para dar seguimento às nossas palestras, vamos chamar então as dúvidas serão depois. As dúvidas serão um pouco depois. O Gabriel César Andrade, né, sobre a Venezuela, a mais recente reedição do socialismo na América Latina. Obrigado, professor Luiz Vilar, todos presentes. Então, vou aguardar para projetar aqui na tela e consulto a organização do evento se depois da nossa fala a gente vai compor a mesa para conversar com o pessoal que veio da Venezuela e tal. É isso mesmo, Augusto? Então, fechou. Pois não. Ah, claro, sem problema. Quem está sentado lá atrás não quer levantar, dar uma exercitada, vir aqui mais para frente? Acho que fica...